Olá, amigos queridos, que Deus Pai se faça presente na vida, na existência, no coração e nas atitudes de cada um de vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como também devemos perdoar aos devedores e não nos deixes que caiamos em tentações e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja com a graça de Deus. Meus amigos, nós estamos fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Estamos no capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Hoje nós vamos iniciar nossos estudos no item 26, nas aflições da vida. Podemos pedir a Deus benefícios materiais e Ele pode nos atender quando tem um objetivo útil e sério. Mas, como julgamos a utilidade das coisas do nosso ponto de vista e sendo a nossa visão limitada ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Deus, que vê melhor do que nós e apenas quer o nosso bem, pode nos recusar o que pedimos, como um pai recusa ao filho que poderia prejudicá-lo. Se o pedimos, deixa eu repetir esse pedacinho. Se o pedimos não nos é concedido, não devemos desanimar, por isso é preciso pensar ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou expiação e que nossa recompensa será proporcional à resignação com que a tivermos suportado. Bem, meus amigos, nesse trecho dessa leitura, nós vemos que por vezes os pedidos elevados a Deus não são apenas pedidos de elevação moral, de saúde, de paciência. Por vezes são pedidos materiais, como diz aqui, benefícios materiais. E Ele pode atender ou não, dependendo da intenção que temos. E às vezes é muito comum ver, Deus não me ajuda, eu pedi para ganhar na loteria e nunca ganhei. Mas Deus sabe o que já fizemos noutros tempos por termos ali uma possibilidade enorme financeira, né? Então são provas que pedimos para ter e que depois reclamamos ainda de não termos na vida atual. E assim outras coisas também, não só nesse sentido, mas que cabe a Deus saber os porquês de cada coisa, né? E a recompensa, como diz no finalzinho, sempre será proporcional à resignação que tivermos suportado. Agora, se ficarmos de lamúria, de maldizeres, de reclamação, é porque não soubemos passar pela prova. Vamos à oração. Deus Todo-Poderoso, que vê de nossas misérias, dignai-vos a escutar favoravelmente a súplica que vos dirijo neste momento. Se meu pedido for inconveniente, perdoai-me. Se for útil e justo a vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossa vontade venham em minha ajuda para a sua realização. Como quer que seja, meu Deus, que vossa vontade seja feita. Se meus desejos não forem atendidos, é que a vossa vontade, é da vossa vontade provar-me e eu me submeto sem queixas. Fazei com que eu não desanime nem desencoraje e que nem minha fé nem minha resignação sejam abaladas. Aí, entre parênteses, fazer o pedido em seguida.
Vamos agora ao item ação de graças por um favor obtido. Não devemos considerar como acontecimentos felizes apenas as coisas de grande importância. As mais pequenas na aparência são muitas vezes as que mais influenciam sobre nosso destino. O homem esquece facilmente o bem e se lembra mais daquilo que o aflige. Isso é verdade, né, gente? Facilmente a gente esquece das coisas boas que nos ocorrem no dia a dia, todo instante. Agora, as coisas ruins, ficamos ali nos queixando, às vezes, a semana toda. Se dermos uma topada ali numa pedra, a semana toda a gente fica contando para alguém o que aconteceu. Agora, o abrir os olhos e ver um dia lindo, estarmos com saúde, passa desapercebido, como se fosse obrigação de Deus Pai nos conceder, não é? Então, nós temos que prestar atenção nesses detalhes. Se esquece facilmente o bem e se lembra mais daquilo que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios que recebemos sem tê-los pedido, ficaríamos espantados de ter recebido tanto e em tanta quantidade que até os esquecemos e nos sentiríamos envergonhados com a nossa ingratidão. A cada noite, ao elevar nossa alma a Deus, devemos nos lembrar dos favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecer-lhe por eles. É sobretudo no próprio momento em que provamos o efeito de sua bondade, de sua proteção, que espontaneamente devemos testemunhar-lhe nossa gratidão. Basta para isso um pensamento que agradeça o benefício, sem que haja necessidade de interromper o trabalho que estejamos fazendo. É isso, gente, é disso que coloca aqui o Evangelho. É no momento, aconteceu algo de bom, estamos felizes, é ali, não precisa parar. Eu estou estudando, gravando o Evangelho nesse momento, então eu vou parar e fazer uma prece destinada a agradecer a voz que eu tenho, o pensamento, ter conseguido aprender a ler. Não, não é isso. É pensar em agradecer em qualquer lugar, em qualquer situação. E são tantas coisas que acontecem, né? Basta dizer gratidão, meu Deus. E quanto mais agradecemos, mais nós temos ali benefícios de Deus. E aí, para variar, olha aqui a outra frase. Os benefícios de Deus não consistem somente em coisas materiais. É preciso igualmente agradecer as boas ideias, as inspirações felizes que nos são sugeridas, né? Porque a gente pensa assim, eu sou artesã, a maioria das pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de criar, de fazer, de construir, que eu não consigo ver lixo mais na minha frente, que tudo é material. É material para nossas aulas de artesanato lá na Casa Espírita União, é material para o meu trabalho pronto nas exposições que eu faço, nas feirinhas quando eu vou. Então, e aí a gente tem que lembrar que a inspiração é uma dádiva divina. Não é eu, Silvia, só. Tem a minha boa vontade? Tem a minha afinidade com isso? Tem. Mas são, assim, inspirações felizes que nos são sugeridas, como diz o texto. Enquanto os orgulhosos acham nelas um mérito próprio e o incrédulo as atribui ao acaso, aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. São desnecessárias para isso longas frases. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspiraste. Diz mais do que um monte de palavra. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que nos acontece de bom testemunha um hábito de agradecimento e humildade que nos sintoniza com a simpatia dos bons espíritos. É assim, é simples assim.
E graças a Deus eu tenho certeza que as boas ideias, inspirações, a vontade de criar, de escrever, vem do alto. Tem a minha predisposição? Tem sim, mas vem do alto, né? Prece. Deus infinitamente bom, que vosso nome seja abençoado pelos benefícios que me concedestes. Eu seria indigno se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos que fostes os executores da vontade de Deus e sobretudo a vós, meu anjo guardião, eu vos agradeço. Desviai de mim a ideia de orgulhar-me pelo que recebi e de não aproveitar os benefícios recebidos somente para o bem. Eu vos agradeço especialmente por, e aí citar um favor obtido. Então, meus amigos, aqui nesse item que nós lemos, nós vemos que as criações, as inspirações boas que temos, nós não podemos ter a prepotência de acharmos que tudo vem de nós mesmos. Tem a nossa parte, sim. Como foi dito no começo, né? Tem a nossa vontade, que é o que atrai aí tanto os obsessores quanto aos espíritos que gostam daquilo. E o nosso mentor, a nossa família espiritual que está torcendo por nós e para o nosso bem, eles tentam sim nos inspirar nas coisas boas que nós temos afinidade, né? E tentam até às vezes fazer com que nós pensemos na nossa vida. Será que eu estou buscando o que é bom? Estou pensando no bem? Será que isso é certo? Né? Será que não? E eles estão ali para nos auxiliar. Nosso anjo guardião, ele é um amigo. Ele é um amigo que está sempre disposto a nos auxiliar. Basta chamarmos, né? E ele está ali nos auxiliando. E chamar não precisa ser assim: ai, meu anjo da guarda, vem aqui agora, eu estou fazendo estudo do Evangelho, vem me auxiliar e estar comigo. É pensar: meu anjo da guarda, que está comigo desde o nascimento, se for da vontade do Pai, sintonize-se comigo nesse momento, para que eu faça o meu melhor, para que chegue da melhor forma possível àqueles que estão ouvindo. É isso, né? Então, nós temos que percebermos e não nos esquecermos que todos temos esse amigo. Por vezes um amigo encarnado que está ao nosso lado, que também age como nosso anjo da guarda, como nosso benfeitor, quando estamos tristes, e nos dá um abraço apertado, não é? Nos dá o ombro amigo ali para caminharmos lado a lado, e que já vai nos auxiliando, nos ajudando. É isso. Vamos à leitura do próximo item, ato de submissão e resignação. Quando o motivo de aflição nos atinge, se procuramos a sua causa, muitas vezes reconheceremos que é consequência de nossa imprudência, imprevidência ou ação anterior. Assim devemos atribuí-la apenas a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade é independente de toda a nossa participação, ou ela é uma prova para esta vida, ou uma expiação de alguma falta de uma existência passada. Nesse último caso, a natureza da expiação pode nos fazer conhecer a natureza da falta, pois sempre somos punidos naquilo que pecamos. Naquilo que nos aflige, vemos em geral apenas o mal do momento e não as consequências favoráveis seguintes que isso pode ter. O bem é, muitas vezes, a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma doença. Como a cura de uma doença é resultado dos meios dolorosos que se empregaram para obtê-la. Em todos os casos, devemos nos submeter à vontade de Deus,
suportar com coragem as aflições da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta e que estas palavras do Cristo se apliquem a nós. Bem-aventurados que sofrem. Prece. Meu Deus, sois soberanamente justo. Todo sofrimento na terra deve, pois, ter uma causa e utilidade. Aceito a aflição que me atormenta como expiação por minhas faltas passadas e uma prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me a força para suportá-las sem lamentações. Fazei com que seja para mim uma advertência salutar, que aumente minha experiência, que combate em mim o orgulho, a ambição, a vaidade, o egoísmo, que contribua assim para o meu adiantamento. Outra prece. Sinto, meu Deus, a necessidade de vos rogar para que me des força para suportar as provações que vós me enviastes. Permiti que a luz se faça bastante viva em meu espírito, para que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige por querer me salvar. Eu me submeto com resignação, meu Deus, mas a criatura é tão fraca que se vós não me amparardes, temo cair. Não me abandoneis, Senhor, pois sem vós não sou nada. Outra prece. Elevei meu olhar para ti, ó Eterno, e me senti fortalecido. Tu és minha força, não me abandones. Meu Deus, estou esmagado sob o peso de minhas maldades. Ajuda-me. Conheces a fraqueza de minha carne, não desvieis teu olhar de mim. Estou devorado por uma sede ardente. Faze jorrar a fonte de água viva que aliviará minha sede. Que minha boca apenas se abra para cantar teus louvores e não para reclamar das aflições da vida. Sou fraco, Senhor, mas teu amor me sustentará. Senhor eterno Deus, somente tu és grande, somente tu és o fim e a meta da minha vida. Seja bendito o teu nome, se me fazes sofrer, pois és o Senhor e eu o servidor infiel. Curvarei minha fronte sem me lamentar, porque só tu és grande, só tu és a meta. Meus amigos, nesse item, que nós estamos lendo, nas aflições da vida, e aí tem ação de graça por um favor obtido. Tudo isso nós vemos que nós, na verdade, fomos criados todos simples e ignorantes. E pelo nosso pensamento, nós somos chamados de co-criadores, porque nós criamos também, tanto o bem quanto o mal, que por vezes somos nós que criamos, devido ao orgulho, à vaidade, à prepotência, não é? Devido a julgar o outro e dizer, bem feito, merecia. Então, nós estamos aprendendo aqui a pedir a Deus para livrar-nos primeiro de nós mesmos, do mal que habita em nós, afastar essa dor. Mas temos que perceber que nós podemos ter criado essa dor ou no agora ou noutro tempo, e estamos apenas recebendo-a de volta. E que é o justo, é a lei da ação e reação. Então nós pedimos e devemos continuar pedindo esclarecimento, a força para buscarmos a instrução, para aprendermos aquilo que necessitamos para seguir nosso caminho. Caso contrário, meus amigos, nós vamos ficar ali, como se fosse aquele círculo rodando ou patinando como um carro encalhado. E vamos passar de encarnação em encarnação, carregando as dores desse tempo que estamos criando, de outros que carregamos, carregando doenças que criamos aqui e agora, ou as outras. E nós precisamos nos limpar, fazer essa limpeza, essa faxina, Onde? Em nós, no nosso coração, para que o nosso perispírito
fique limpo, porque é ali que estão gravados tudo aquilo que nós fazemos. A sujeira cria doença, né? E é hora de expiarmos para nos limparmos com resignação e entendimento. E aos pouquinhos nós vamos nos limpando por dentro, tirando as marcas que estão ali no nosso perispírito. E nós sabemos que somos espíritos imortais. Nós temos uma eternidade para nos corrigirmos, mas é preciso começarmos a nossa melhora agora. Já? Para que esperar o depois? Para passarmos por mais dificuldades? Não é? Então, vamos pensar, vamos buscar, vamos nos melhorar, pois Deus é conosco e nosso mentor também. Que consigamos fazer a nossa parte. Amigos, ótima semana e que Deus esteja com todos. Até mais. Vamos lá, companheiros de jornada, sempre rogando a Deus, nosso Pai, e a Jesus o amparo a cada um. Vamos dar continuidade à leitura e reflexão do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 3º, capítulo 1, a lei divina ou natural, item 3, o bem e o mal. Estamos na pergunta 638. O mal parece, algumas vezes, ser consequente da força das circunstâncias. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, até mesmo do nosso semelhante. Pode-se dizer, então, que há infração à lei de Deus? O mal não é menos mal por ser necessário, mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma para outra existência. Então se torna mais culpável quando o comete, porque melhor o compreende. Podemos fazer uma comparação aqui numa guerra, né? O soldado que vai à guerra, ele mata para não morrer, vamos dizer assim. É um mal, mas um mal, entre aspas, necessário. Mas vejam a resposta aqui, que interessante, né? É uma necessidade que desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma existência para outra. Então, a importância de cada um de nós se elevar, se melhorar, para que a sociedade tenha menos essas dificuldades, esses maus necessários aí, porque evolui como um todo. Há também a questão íntima, né, de cada um quando está nessa situação. Matar ali quando não há como, apenas para se defender, ou matar com requintes de crueldade. Então, esse julgamento só a Deus cabe ao indivíduo e à sociedade. 639. O mal que se comete não resulta frequentemente da posição em que os outros nos colocaram, e nesse caso, quais são os mais culpáveis? O mal recai sobre aquele que a causou. Assim, o homem que é levado ao mal pela posição em que os outros o colocaram é menos culpável que aqueles que o causaram, pois cada um sofrerá a pena não somente do mal que tenha feito, mas também do que houver provocado. Então, atenção, né? Atenção, são respostas que devemos ter uma reflexão muito intensa, porque muitas vezes não provocamos o mal diretamente, mas provocamos uma situação para que um mal ocorra. Então, fiquemos bem atentos com essas respostas para nos corrigirmos dessas mazelas morais que trazemos. 640. Aquele que não faz o mal, mas aproveita o mal praticado por outro, é culpável no mesmo grau? É como se o cometesse.
Ao aproveitá-lo, torna-se participante dele. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se ao encontrá-la realizada dela se serve, é porque a aproveita e a teria praticado se pudesse ou se tivesse ousado. 641. O desejo do mal é tão repreensível quanto o mal? Conforme a virtude em resistir voluntariamente ao mal que se sente desejo de praticar, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Mas, se o que faltou foi apenas a ocasião, o homem é culpável. Vejam, irmãos, o quanto precisamos buscar olhar para nós, nos colocarmos nessas situações, identificarmos em que posição moral estamos e buscarmos corrigir isso. Então, quando estamos ali, identificamos uma tendência difícil que temos, bora lá combater, e não fazer o mal, né? Não concretizar esses desejos difíceis, porque isso já é um caminho para a evolução, né? Mas aqui ele fala assim, exatamente isso, né? Não será repreensível se nós desejamos algo assim, mas lutamos para não concretizar, mas não por falta de ocasião, porque estamos combatendo esse vício de comportamento, né? Então a espiritualidade deixa bem claro aqui. 642. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Esse é outro ponto que devemos parar, reler, refletir. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não é suficiente não fazer o mal. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças. Não é apenas fazer o bem nas ocasiões que fortuitamente nos aparecem. É fazer o bem no limite das próprias forças. Olha que interessante isso, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Por causa do bem que deixou de fazer. Então, irmãos queridos, olha, é tanto auxílio nós que somos atraídos à casa de Fabiano de Cristo, né? Ao centro espírita Fabiano de Cristo, esse frei que nos atrai com carinho e que, em nos chegando a casa, vamos recebendo ali as orientações sobre essa doutrina de luz, onde há uma bandeira: sem a caridade não há salvação. Sem a caridade não há salvação. Onde há o ensinamento do que é a caridade. Não só a caridade material tão importante, mas a caridade moral também. O zelo ali, o bom pensamento com relação ao outro, principalmente aqueles aos quais temos dificuldade. Intimamente corrigirmos os nossos pensamentos, se são pensamentos difíceis, não é? E assim vamos ali cuidando, iluminando partes ainda obscuras da nossa própria condição de espírito. Olha que bênção isso! Então vamos lá observar o que há na casa, quais são os convites que nos são feitos para estudo, para nos evangelizarmos, para as visitas aos hospitais, para os trabalhos, irmos ali junto aos irmãos, fazer a sopa, fazer ali a organização das cestas, colocar ali as nossas vibrações em cada alimento que vai para as famílias.
o zelo pela nossa casa, os cuidados com a nossa casa, com a limpeza, cada um pode contribuir, não é? Dessas maneiras mais simples, o carinho de estar presente, de estar atento a qualquer serviço que apareça, que somos chamados a fazer, para além das nossas forças. Serviços braçais, né? Serviços no nível moral, de nos esforçarmos, combater em nós os vícios, as mazelas morais que trazemos, orgulho, vaidade, egoísmo, tudo ali, ombro a ombro, sob as bênçãos do nosso mentor maior, Frei Fabiano, que está próximo ali, junto à espiritualidade amiga amparadora, podemos nos beneficiar ainda mais desses ensinamentos se ficarmos atentos a tudo que somos chamados, né? A todo o serviço que nos é colocado ali. 643. Há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com os outros homens para se fazer o bem, e cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Olha que bênção, né? De ensinamentos, o quanto precisamos observar. Então, estávamos comentando há pouco o quanto nossa casa nos auxilia como campo de trabalho, nosso centro espírita. Mas o nosso lar, o nosso trabalho profissional, na escola, na via pública, no bairro que moramos, todo o momento estamos em campo de trabalho para exercitar essa divina lei, essa lei natural, que é ter em vista o bem para o bem de todos. 644. O meio em que certos homens vivem não é para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes? Sim, mas ainda nisso há uma prova escolhida pelo Espírito no estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Então, busquemos orar, vigiar, busquemos lucidez, porque antes de encarnarmos, tivemos muitas vezes o auxílio da espiritualidade amiga para traçarmos ali o nosso roteiro nessa reencarnação. Encarnamos e nos esquecemos, porém, há um sentinela em nós mesmos que é a nossa própria consciência. Possamos dar ouvidos a essa consciência, que possamos dar ouvidos ao Espírito protetor, o anjo da guarda que nos acompanha, para que possamos vencer a nós mesmos nos momentos cruciais das provas que temos. 645. Quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim, irresistível, não, porque no meio dessa atmosfera de vícios podes encontrar grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Então vejam que incrível esse tópico, né? Então, se temos ali comportamentos viciosos, temos arrastamentos, e aqui o Espírito diz: arrastamentos sim, podemos ter, mas não são irresistíveis. Não são irresistíveis porque todo filho de Deus possui em si esse DNA divino e há de fazer brilhar, né? Cada um de nós há de fazer brilhar essa virtude
Quando olhamos para dentro mesmos e identificamos ali o problema, a viciação, e vamos nos colocando em guarda com relação a isso, buscando recursos, e sempre teremos auxílio para essas questões de ir nos depurando dessas viciações que trazemos. É uma bênção e uma oportunidade única. Então, nossa encarnação é preciosíssima. Quem de nós não traz comportamentos viciosos? Uns mais, outros menos, mas somos todos filhos desse Deus. Diamantes ali, que no futuro brilharão, com o trabalho de burilamento dessas arestas, com o trabalho que todos devemos ter, cada um consigo mesmo, e haveremos de conseguir ainda mais com auxílio. Vejam que coisa interessante, na nossa casa nós temos o grupo, por exemplo, Jesus Gonçalves, que é um grupo que auxilia a todos nós que trazemos viciações mais aparentes, como drogadição, alcoolismo, compulsões de toda a ordem. E estamos lá buscando aprender um com o outro, trocando experiências, mas não nos deixando abater, nos esforçando, e a espiritualidade amiga sempre presente, reforçando em nós esse desejo de nos melhorarmos cada vez mais. Isso tudo é uma bênção para nós. 646. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, ou seja, há diferentes graus no mérito do bem. O mérito do bem está na dificuldade. Não há nenhum em fazê-lo sem penas e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão que o rico que só dá de seu supérfluo. Jesus já o disse a propósito do óbolo da viúva. Vejam essa resposta. O mérito do bem está na dificuldade. Não há dificuldade nenhuma quando não nos custa nada, Por isso, darmos de nós aquilo que até nos faria falta. O óbolo da viúva deu a única moedinha da qual dispunha ali. Depositou no gasofilácio a única moedinha que possuía ali. Aos olhos de Deus, quão nobre essa ação. E nada faltará a essa viúva, como nada faltará a nenhum de nós. Então, que possamos refletir no que estamos fazendo, de como estamos compreendendo essa ação de fazer o bem. Façamos essa reflexão honestamente, para ver se estamos fazendo tudo o que podemos mesmo. Fazer o bem no limite das próprias forças, como a espiritualidade superior nos disse aqui um pouquinho atrás, para sermos agradável a Deus. Ou se estamos ainda fazendo só no tempo em que é disponível, ou daquilo que me sobra, Possamos refletir sobre isso também. E olha, há muito trabalho nessa seara. Os tempos estão difíceis. Se não estamos no momento de sofrimento, é porque estamos no momento de estender as mãos àqueles que sofrem. Pensemos nisso, companheiros, e vamos lá arregaçar as mangas, lembrando que Deus nos olha. E vamos ao item 4, divisão da lei natural. Pergunta 647. Toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? Certamente essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. Mas é necessário mostrar-lhes a aplicação, pois do contrário, podem negligenciá-la, como já o fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida, e essa máxima se refere
a apenas um de seus aspectos. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, trabalho, reprodução, conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, por fim, a justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode segui-la sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, como não o têm os demais sistemas de classificação, que sempre dependem do ponto de vista sob o qual se considera um assunto. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Então, companheiros, nossa doutrina, que é o cristianismo redivivo, que é o espiritismo, não deixa dúvidas. Sem a caridade, sem o amor, não há salvação. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar é praticar o amor. Vamos lá? Vamos tentar juntos? Até o próximo encontro.